Boa noite, Priscila. Boa noite, Marinês, tudo bem? Tudo bem? Sexta-feira, no Centro Batuíra, aqui do Bálsamo. A nossa palestrante hoje, Priscila Neves, de Tupaciguara. Nós vamos, né, acompanhar um estudo, uma exposição, um trabalho, o poder das palavras. Muito importante, né? Boa noite, Gisele. Estou colocando aqui, as pessoas já vão chegando. Então, vamos, meus irmãos, elevar nossos pensamentos a Jesus, à espiritualidade amiga, que venha nos assistir, que venha estar conosco em mais um dia de trabalho em prol do Evangelho de Jesus, em prol da divulgação da doutrina espírita. Nós, Senhor Jesus, estamos aqui como instrumentos da espiritualidade amiga que nos assiste. E rogamos o teu auxílio, o auxílio da Mãe Santíssima para a noite de hoje, para o nosso entendimento, para que possamos alcançar a sabedoria, para que possamos alcançar paz, amor nos nossos corações e que cada um receba em seu lar as palavras da nossa irmã com muito amor e que possa fazer diferença nos comportamentos, nos ensinamentos no dia de hoje. Nós rogamos também a proteção das nossas casas espíritas pelos momentos difíceis que estamos vivenciando, todos nós, e pedimos a proteção do alto para os nossos trabalhos. Que Jesus nos abençoe. Deixa eu tirar o som aqui. Então, meus irmãos, nós estamos hoje com a Priscila Neves, é de Tupaciguara, nossa irmã, nossa amiga, né? Ela trabalha na Casa Espírita Amor e Caridade. Seja sempre bem-vinda, Priscila. Está com você a palavra. Obrigada, viu, Marinês? Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais esse momento de estudo, né, do Evangelho, da doutrina de Jesus. Que ele seja o nosso guia na noite de hoje, que os espíritos de luz também estejam juntos de nós nesse instante, para que eles abençoem e protejam as nossas palavras, o que será dito, o que vamos levar na nossa mente, no nosso coração, após o estudo de hoje. O tema que eu vou falar hoje é sobre as palavras, sobre esse dom divino que nós recebemos de Jesus, a palavra e o pensamento, né? Dois dons tão importantes para nós e que devemos ter tanta atenção e cuidado ao usá-los, tanto zelo com as palavras e com os pensamentos. Vamos iniciar falando da origem dessas palavras, da origem das palavras que utilizamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com as pessoas, né, com os nossos irmãos, tanto a palavra escrita como a palavra falada. A palavra, ela deriva do pensamento. E o pensamento, ele vem dos nossos sentimentos. Então, antes da gente proferir aquela palavra, ela já passou pelo nosso pensamento, e aí depois é que a gente vai ter essa oportunidade de passá-la adiante. E isso que vem para o nosso pensamento vem dos nossos sentimentos, o que a gente tem guardado dentro do nosso coração. E aí, quando a gente começa a observar as palavras por esse ângulo, a gente consegue enxergar o poder que elas têm. Como que algo que a gente às vezes pronuncia com tanta facilidade
como que é algo que vem de dentro de nós, do nosso íntimo, do nosso coração. Então a palavra, ela é de uma força muito grande. Através dela, a gente pode auxiliar, a gente pode proteger, a gente pode animar alguém, a gente pode influenciar positivamente alguém. Mas essa mesma palavra, ela também pode machucar, pode ferir alguém, pode caluniar, deixar alguém triste. Então o poder dela é muito grande, né? A força que ela tem é muito grande. Então, meus irmãos, vamos sempre nos atentar para aquilo que estamos falando, para aquilo que estamos proferindo, né? Para as outras pessoas, para os nossos irmãos. Porque como ela vem dos nossos sentimentos, isso que a gente usa, as palavras, o sentimento que a gente usa, ele vai ficar entre nós, né? Então, aquilo que a gente fala vai ecoar para outra pessoa e vai retornar para mim também. Então, sobre a origem da palavra, primeiramente, vamos nos lembrar de Mateus, capítulo 12, versículo 34, onde ele nos diz: a boca fala do que está cheio o coração. Então, aqui Jesus nos alertava sobre essa origem das palavras, né? A origem das palavras no coração, das nossas atitudes, sejam boas, as nossas tendências sejam más, essas obras edificantes ou não, elas estão guardadas em nosso coração. Então, neste primeiro momento, a gente consegue, então, organizar que essa origem, né, da onde ela deriva, a palavra deriva do nosso coração, dos nossos sentimentos. Então, vamos lembrar disso sempre. Vamos falar, então, agora, já que a gente sabe de onde essa palavra vem, vamos falar um pouquinho sobre o poder que elas têm, que elas possuem. Como é possível, né, uma mínima palavra, uma simples palavra, nos fazer imaginar tantas coisas? Imaginar tantas imagens, tantos sentimentos. Em nossa mente passa tanta coisa, às vezes só através de uma palavra. Às vezes eu vejo alguém proferir alguma coisa, falar alguma coisa, eu me lembro às vezes de algo do meu passado, me faz remeter a algo bom do meu passado, ou me faz remeter a algo não tão bom, porque a palavra ela fica registrada em nós. Como ela está diretamente relacionada aos nossos sentimentos, né? Então ela nos remete também a sentimentos bons ou ruins. E esse poder de nos fazer imaginar é maravilhoso. Ele é um dom divino. A gente pode ver como exemplo quando às vezes a gente vai fazer a leitura de uma história, a leitura de um livro, e esse livro ele não tem as imagens, né? Apenas o texto em si. Eu não sei vocês, mas quando eu me deparo com esse tipo de leitura, eu começo a imaginar aquele lugar, aquelas pessoas, aqueles personagens. Eu começo a idealizá-los dentro da minha mente. E essas ideias, como que elas aparecem na minha mente? Através das palavras. Olha o poder que elas têm. Eu consigo idealizar o lugar que aquelas pessoas estão, a forma como elas estão vestidas, até o semblante, se elas estão tristes, se elas estão alegres. Eu não estou, naquele momento ali, eu estou tendo apenas a palavra, olha só, tão somente, tão importante. Porque através dela, a imaginação da gente vai longe. Então, o poder dela para a nossa imaginação é fantástico. Então, a partir do momento que ela causa tudo isso, ela causa aguça os nossos sentimentos.
Porque se eu estou ali lendo, né, como eu dei o exemplo da leitura, se eu faço uma leitura edificante, uma história tranquila, uma história feliz, suave, às vezes, sem a gente perceber, nós vamos adquirindo as características, esses sentimentos dessa história. O mesmo se a gente está ali fazendo a leitura de algo tenso, algo triste, inconscientemente, aquela tristeza vai nos abater também. Às vezes, não com tanta intensidade como é ali na história, mas mesmo que leve, a gente vai trazer dentro de nós um pouquinho do sentimento daquela história. Então, a gente observa, né, o quanto, às vezes, algo que a gente acha que não vai afetar ali uma leitura, como que essa leitura ela nos afeta, tanto negativo quanto positivamente. Por isso que é muito importante para nós, né, leituras edificantes, não só a leitura, né? Quando a gente vai assistir também alguma coisa na televisão, um filme, uma série, é tão bom quando a gente assiste coisas boas, parece que aquele sentimento, aquela sensação de bem-estar que a gente sente ali no momento que a gente está assistindo, a gente sente aquilo depois. Aquilo está interferindo em nós, né, nos nossos sentimentos. Isso é muito interessante, é incrível o poder da palavra, das palavras, né? Agora que a gente viu, então, a sua origem, a gente viu o seu poder, nós temos que falar também, né, como essa mensagem chega até nós. E aí é tão interessante, porque a gente acha assim que quando a gente quer transmitir algo para alguém, basta a gente falar. Às vezes, quando tem até um ditado, né? Ah, tá falando da boca para fora. Ou seja, o que é falando da boca para fora? Às vezes eu estou falando uma coisa, mas eu estou pensando outra. E aí, como a palavra ela tem um poder muito grande de emoção, de sentimento, eu acabo transmitindo para essa pessoa não o que eu estou falando, mas sim o que eu estou sentindo. Sim, a minha emoção. Então, esse poder é maravilhoso, né? Ele é muito incrível, porque olha só, às vezes eu quero falar, eu estou falando ali para às vezes agradar a outra pessoa e eu estou ali com um sentimento que não é tão bom dentro de mim. Infelizmente, essa pessoa vai receber isso que eu estou sentindo também. Não é só o que eu estou falando, mas eu estou ali naquele momento, quando eu estou me relacionando, quando eu estou conversando, quando eu estou dialogando, eu não estou apenas, a gente não está só trocando palavras, nós estamos trocando emoções. Então, da mesma forma, né? Que se eu posso estar falando uma coisa alegre, boa, mas se dentro de mim eu estou com raiva, eu estou chateada com aquela pessoa, inconscientemente essa raiva, essa tristeza vai chegar para o meu irmão, de uma forma ou de outra. E a palavra, ela é uma via de mão dupla. Às vezes, quando eu dou o exemplo da gente falando, mas a gente pode pensar também vice-versa, né? Às vezes eu não tô com aquele sentimento ruim, mas a pessoa que está falando comigo tá, e ela acaba transmitindo isso, né? Esse sentimento. Então, é muito interessante essa mensagem que ela nos deixa, né? De como as emoções transparecem através da palavra. E a energia das palavras é algo incrível. Às vezes, uma coisa que você fala para uma pessoa pode mudar o dia dela. Às vezes, para a gente é tão simples, para o outro vai fazer tanta diferença, né? Às vezes, até um bom dia. Às vezes, aquela pessoa está tão desanimada, tão para baixo, né? E você passa, deseja um bom dia, parece que já dá um ânimo, né? Ela se sente ali. É muito interessante. E quando a gente fala dessa energia, desse poder, me faz lembrar de uma história que é a corrida dos sapinhos, dos sapos. Então, os sapos resolveram competirem numa corrida.
Aí os outros animais todos se reuniram para assistir a essa corrida. E a corrida, eles tinham que subir uma montanha, né? E o final era no topo da montanha, eles iam pulando até chegar lá. Aí alguns animais que estavam ali, né, na beira da estrada para acompanhar aquela corrida, eles começaram a falar. Esses estão loucos, esses sapinhos, eles nunca vão conseguir. Essa montanha, ela é muito alta. Essa estrada, ela é muito difícil, é muito longa. Não, eles não vão conseguir. E a cada trecho da estrada ali, né, da pista de corrida, tinha ali uma quantidade de torcedores, né, dos outros animais assistindo a essa corrida. E aí, quando deu ali na metade da prova, alguns sapinhos foram desistindo. Um ficou por ali, o outro cansou, o outro ficou estressado, e assim foi. Eles foram desistindo ao longo do caminho. E os outros animais continuavam falando, não, que aquilo não era correto, que eles não iam conseguir, que aqueles outros, aqueles que tinham sobrado na prova, também tinham que desistir, porque aquilo ali não ia levar a lugar nenhum. E foi indo. E aí, mais sapinhos, eram muitos na corrida e muitos outros foram desistindo também. E tinha um que chamava a atenção de quem estava assistindo que ele não desistia e aquilo para ele não interferia. Ele passava perto, as pessoas estavam falando, né? Ali os animais estavam falando, estavam questionando, estavam brigando com ele para ele parar, para ele desistir, que aquilo ele não ia conseguir chegar a lugar nenhum. E o sapinho tá lá, firme, né? Pulando até chegar. Eis que todos os outros desistem e esse sapinho chega ao topo da montanha. Ele chega. E aí todo mundo queria saber, né, o que que ele tinha de diferente, gente, o que que aquele sapinho tem de diferente, que ele não desistiu, porque todos os outros desistiram, então ele tinha algo ali com ele diferente, né? Porque não tinha outra explicação. Eles queriam então saber o porquê dele ter conseguido. E aí, quando terminou a corrida, que eles foram lá conversar com o sapinho, eles perceberam que ele era surdo e mudo. Olha só, ele era surdo. Então, ele não ouviu nada do que foi falado pelos outros animais. Que ele tinha que desistir, que ele não ia conseguir, nada daquilo chegou para ele. E aí, ele conseguiu chegar até o final. O que essa história nos mostra? Nos mostra como a palavra ela pode interferir no nosso caminho, na nossa evolução. Às vezes, dependendo de algo que a pessoa nos fala ali, ou ela nos anima a prosseguir, ou ela nos faz desistir, às vezes com uma simples palavra. Então, essa história eu acho bem interessante nessa questão, né, do poder que a palavra tem. Que todos ali tinham a capacidade de vencer. Mas às vezes, de tantos outros animais ficarem falando que não ia funcionar, que não ia dar certo, que eles não iam conseguir, eles foram achando realmente que não iam conseguir. E eles foram absorvendo aquilo. Não, eu não vou conseguir, eu não vou chegar, não vai dar certo. Foi absorvendo, absorvendo até a desistência total. Quando a gente fala sobre isso, isso é o que a gente chama de impulso negativo, que eu vou falar daqui um pouquinho. Então, aqui a gente viu sobre a mensagem que a palavra nos transmite, né? Essa mensagem que pode ser positiva ou negativa. E aí, eu quero deixar já aqui uma reflexão para todos nós. Como será que nós estamos utilizando as palavras? Será que eu estou utilizando essa ferramenta tão maravilhosa que nos foi dada pela providência divina? Será que eu estou utilizando ela corretamente? Nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas nós temos sempre que buscar a melhora, né? A melhoria sempre. Então, quero deixar para vocês aí essa reflexão. Como será que estamos utilizando as palavras?
Paulo, Efésios, no capítulo 4, versículo 29, ele nos diz: Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, que as palavras que saiam de nós, que elas venham para promover a edificação, a melhoria de nós e de quem está ouvindo as nossas palavras. Agora vamos falar um pouquinho sobre as palavras e as nossas atitudes. Quando eu volto a falar a respeito, então, do impulso negativo, né? Que é aquela questão da palavra, a gente falar a palavra negativa, como foi lá o caso da corrida, e a pessoa não conseguir fazer aquilo por conta daquela palavra. E se a gente usa esse termo impulso negativo, a gente pode usar até com as crianças. Por exemplo, na escola, né? Quando tem uma criança que ela tem dificuldade, quando ela está aprendendo alguma coisa e ela está com dificuldade, a gente tem que ter muito cuidado em falar, em pronunciar a palavra não para ela. Porque esse não pode chegar até ela de uma forma muito drástica e deixar ali até aumentar a dificuldade dessa criança. Então, ao invés de falar, você não sabe fazer, você não sabe ouvir, você não sabe escrever, então a gente tem que ter um cuidado, nós que trabalhamos com crianças, temos que ter um cuidado e dizer, vamos tentar de novo? Vamos tentar melhorar? Vamos fazer melhor? Porque essa palavra não, esse impulso negativo, ele fica registrado na mente da criança. Então, quando a gente fala esse não, aquilo às vezes dá até um bloqueio. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. E não é só com as crianças, né, que a gente deve ter o cuidado com a palavrinha não, com essa, né, da forma negativa. Até com a gente mesmo, em relação às nossas coisas pessoais, quando às vezes a gente fala, eu nunca vou conseguir isso, por que não dizer, um dia eu vou conseguir, eu espero conseguir, né? Então a gente às vezes tem que só trocando ali, a gente consegue mudar essa esfera, essa energia em torno das palavras. Muita gente gosta de falar, ou às vezes, né, quando amanhece, chuvoso, às vezes o tempo, a gente às vezes vê as pessoas falando, né, nossa, que dia triste, que dia horrível. E aí, às vezes, pelo fato só de estar chovendo, a gente já utiliza uma palavra, né, uma palavra horrível. Que dia horrível. Então, eu já estou falando de um dia que mal começou, né? Então, será que isso não pode interferir no meu dia, né? A gente às vezes usa de outra forma, tenta utilizar uma outra palavra que não seja tão negativa, né? Que às vezes não modifique tanto ali a nossa esfera, a nossa energia. Porque como essas palavras estão vindo dos nossos sentimentos, elas vão influenciar também naquilo que a gente sente. Então, se logo de manhã eu acordei e vi que está chovendo, eu vou falar que o dia está horrível, eu vou estar, né? Já vou pensar em algo horrível. Aí pode ser que realmente fique, né? Pode ser que eu tenha mais dificuldades ao longo daquele dia, justamente em torno dessa palavra que eu disse. Nós temos que ter o cuidado também para não ferir quando a gente está falando, né? Não evitar o nervosismo, evitar os gritos, porque tudo isso, como eu já falei antes, isso não é só para quem está ouvindo que é ruim, que é desagradável. Porque imagina alguém falar com você gritando, é algo desagradável, né? Mas pensa que isso vai ser ruim para você também, para quem está falando, não para quem está ouvindo. É ruim para os dois, essa esfera negativa fica ali ao redor dos dois. As palavras, então, aqui a gente consegue falar como elas são carregadas pelas emoções. Emoções mentais, emoções espirituais e físicas.
Porque a gente, quando fala em emoção, a gente também fala de como está ligado com a nossa parte física. Porque quando uma pessoa usa de muitas palavras positivas, essa positividade vem para ela também e traz uma melhoria, né? Uma melhoria até no seu bem-estar, na sua saúde. Então, essa energia positiva, ela vai trazer para nós também, até influenciar até na nossa saúde. Se é uma pessoa muito negativa, que fala coisas muito negativas, que só reclama, isso ela vai guardando esses sentimentos, essas emoções, e isso, em excesso, pode se tornar até doença, né? Pode se tornar uma doença, realmente. A gente sabe que as nossas emoções, que os nossos sentimentos, eles estão diretamente relacionados com as nossas dores físicas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão das palavras, voltado também para a nossa saúde física, além da mental, da espiritual, mas também do físico. Então, vamos sempre nos lembrar em policiar as nossas palavras, para que não venhamos a nos arrepender. Vamos evitar termos impróprios, né? Às vezes, piadas desnecessárias, de mau gosto. Vamos lembrar sempre que tudo aquilo que a gente disser vai ficar na nossa atmosfera mental. Então, aquilo, o que isso significa? Significa que se aquilo que a gente fala fica na nossa atmosfera mental, ela vai atrair também aqueles que pensam da mesma forma que nós. E serão também não só os nossos irmãos, mas, né, encarnados, mas também os espíritos, que às vezes pensam daquela mesma forma. Então, essa atmosfera mental, ela vai ser positiva ou negativa de acordo com os meus sentimentos, de acordo com as minhas atitudes e com as minhas palavras. E aí, isso aí formará um círculo ao redor de nós, essas emoções, né? Essas emoções vão formar um círculo ao redor de nós, emoções boas ou ruins, vai depender das nossas atitudes ou das nossas palavras. Então, vamos ter sempre, né, o cuidado. E como que a gente pode melhorar isso, as nossas palavras? Orai e vigiai, né? O que nos ensina Jesus no Evangelho. Vamos orar sempre para que as nossas palavras, elas sejam, que elas possam chegar aos nossos irmãos da melhor forma possível, né? Da forma mais branda possível. A gente sabe que tem situações que não tem como, que tem palavras que a gente não é perfeito, então a gente tem os nossos erros, mas nós temos que tentar melhorá-los, orando, vigiando, né? Pedindo sempre a Jesus para nos abençoar, para nos proteger, para que Ele tenha o domínio dos nossos sentimentos, das nossas palavras e das nossas atitudes. E assim como o universo foi criado pela vontade e palavra de Deus, assim também o nosso mundo individual, ele é criado pelas nossas palavras. Né? Então, o meu indivíduo, eu sou criada a partir das minhas atitudes, das minhas ações e das minhas palavras. Aquilo que eu disser vai influenciar naquilo que eu vou transmitir para as outras pessoas. E uma coisa também que a gente não pode esquecer é que a palavra, a gente não volta atrás. Aquilo que eu falei e não tem como eu voltar e não falar de novo. Já foi dito, pronto, já foi, não tem como voltar. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala com as outras pessoas, né? Principalmente, claro, vai ter momentos, tem momentos de nervosismo, de raiva, que às vezes a gente acaba falando o que não deve ser falado, mas nós não devemos nos policiar muito, porque às vezes a gente até esquece o que a gente falou, mas quem ouviu não esquece, né? Então, ou se a gente já ouviu de alguém, aquela outra pessoa já esqueceu, mas nós não esquecemos daquilo que foi falado. Então, a palavra tem mais esse poder, né? De não poder voltar atrás naquilo que foi dito.
não tem como apagar, não tem como refazer. A gente pode pedir a Jesus, né, para que policie, para que nos auxilie, né, nessa escolha das palavras a serem ditas. Então, sempre devemos pensar muito bem antes da palavra, né, antes de falar qualquer palavra. E trabalhar sempre baseado nos ensinamentos de Jesus, na doutrina espírita, que são eles que nos fortalecem, que fortalecem os nossos sentimentos, o nosso pensamento, que melhora as nossas emoções, e assim a gente sabe que vai melhorar também as nossas atitudes, as nossas palavras, né? Então, na noite de hoje, o que eu gostaria de passar para vocês um pouquinho é sobre, né, esse dom maravilhoso que nos foi dado, que é o dom das palavras. Como elas são ricas, como elas são importantes no nosso cotidiano, em tudo que vamos fazer, em todas as situações, nas situações felizes, a gente sempre tem, né, aquelas palavras que a gente guarda em nosso coração. Nos momentos difíceis também, as palavras de consolo, as palavras de auxílio, em todas as situações. Elas conseguem, né? É através delas que a gente consegue ali transmitir as nossas emoções, os nossos sentimentos. Eu quero falar agora uma história que eu acredito que vários de vocês já conheçam, que é a história das três peneiras, que é a peneira da verdade, a da bondade e a da necessidade. Um homem procurou ao sábio Sócrates e disse-lhe: preciso contar-lhe algo sobre alguém. Você não imagina o que me contaram a respeito de. Nem chegou a terminar a frase, quando Sócrates ergueu os olhos do livro que lia e perguntou: espere um pouco. O que vai me contar já passou pelo crivo das três peneiras? Peneiras? Que peneiras? A primeira é a da verdade. Você tem certeza de que o que vai me contar é verdade? Não. Como posso saber? O que sei foi o que me contaram. Então, suas palavras já vazaram a primeira peneira. Vamos então para a segunda peneira, a da bondade. O que vai me contar, gostaria que os outros também dissessem a seu respeito? Não, absolutamente que não. Então, suas palavras vazaram também a segunda peneira. Vamos agora para a terceira peneira, a necessidade. Você acha mesmo necessário contar-me esse fato ou mesmo passá-lo adiante? Resolve alguma coisa? Ajuda alguém? Melhora alguma coisa? Não. Passando pelas três peneiras, compreendi que nada me resta do que iria contar. E o sábio, sorrindo, concluiu: se passar pelas três peneiras, conte. Tanto eu quanto você e os outros iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e criar a discórdia entre irmãos. Da próxima vez que ouvir algo, antes de ceder ao impulso de passá-lo adiante, passe pelas três peneiras: a da verdade, a da bondade e a da necessidade. Que cada um de nós
possa levar essa historinha aí na nossa mente e refletir um pouquinho sobre ela, né? Acho que não tem nem a necessidade de nenhum comentário a respeito. Ela própria já fala, né? Tudo que precisa, então que a gente possa apenas refletir sobre essa história. E para finalizar, a oração diante da palavra do Meimei. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera que se lance no esquecimento. Traze-me o coração ao raciocínio, sincero, sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência. E deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Vamos então, nesse instante, aproveitar essa oração diante da palavra, né? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus pela oportunidade na noite de hoje. Que tudo aquilo que foi falado, que seja levado, aquilo que seja bom, que seja proveitoso, que seja guardado em nosso coração, em nossas mentes. Agradecer a Jesus por tudo que nos é ofertado, pelo dom da palavra, pelo dom do pensamento, pelo dom da audição, pelo dom da vida. Que nesse instante a nossa prece, o estudo do Evangelho, chegue a todos aqueles que não puderam estar conosco nesse instante, a todas aquelas pessoas que se encontram nos hospitais, aqueles que se encontram acamados, que as nossas preces cheguem até a cada um deles nesse instante. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Gostaria de agradecer a oportunidade, a Maria Inês, ao Centro Espírita Batuíra, né, por esse momento, por essa oportunidade de estudo da nossa menina. Agradecer a todos aqueles que estiveram aqui conosco, a participação de todos. Fiquem em paz, que Jesus nos proteja e acompanhe sempre. Que assim seja. Nós que te agradecemos, Priscila, e eu não vou deixar de ler uma mensagem, vou colocar aí na tela, do Irã Ramos, que finaliza bem a sua reflexão, que foi linda, maravilhosa, de muita sabedoria. Olha lá, vamos colocar e vamos ler. A boa palavra são tijolos que servem para a construção. A má palavra são tempestades que causam destruição. A boa palavra é mel, que adocica a emoção. A má palavra é veneno, que adoece o coração. A boa palavra é luz, a má palavra são gemidos, perdidos na escuridão. Irã Ramos só fez uma poesia do tema. Muito obrigada, agradecida. Então, meus irmãos, nós agradecemos muito estarmos hoje aqui com a Priscila. Foi um ensinamento que nós possamos colocar em prática, né? Dentro do Evangelho de Jesus, ele nos pede a nossa reforma íntima, né? E nada melhor do que tratar, né, das nossos sentimentos, das nossas palavras em relação ao nosso irmão. Muita gratidão, né, Virgínia? Gratidão, Priscila. Meus irmãos, obrigado por estarem conosco. Tenham todos uma boa noite. Obrigada. Fica com Deus.